No meu segundo especial, falando a respeito do Campeonato Carioca, vim trazer para vocês hoje que eu estou de laranja, né, com a camisa da seleção da Costa do Marfim, vim trazer para vocês o Clube das Laranjeiras, o Fluminense Futebol Clube, que trocou de técnico, que teve saída de jogador e que ainda não tem um esquema tático. Vou falar sobre isso e muito mais a respeito do Fluminense Futebol Clube, hoje aqui no canal do Augusto Carpazano. Bem, pessoal, no meu último post falando a respeito do Campeonato Carioca, né, meu primeiro especial do ano, falando a respeito do Cariocão 2016, eu falei a respeito da equipe do Botafogo. Mostrei como o time joga taticamente, os seus valores técnicos, o posicionamento tático do seu time, como o Ricardo Gomes posiciona, e hoje eu vim trazer o técnico Levi Coupe do Fluminense, mostrando como o time do tricolor das Laranjeiras tem se posicionado em campo. O Fluminense começou o campeonato rateando, né? Começou com muitos problemas, jogadores contratados, muitos jogadores contratados, jogadores até de bom valor técnico, como o caso do zagueiro Henrique, que veio do Napoli, né? O Henrique que jogou até a Copa do Mundo, né? Foi convocado pelo Filipão na Copa de 2014, entrou alguns minutos no jogo contra Camarões, se eu não me engano, em 2014. Contratou também o lateral direito Jonathan, que já havia chegado no ano de 2015. O Richarlison, centroavante revelação da Série B do ano passado, jogador do Atlético, ou melhor, do América Mineiro. Contratou também o jogador Gerson, que acabou voltando, né? Ele não foi contratado, ele está emprestado à equipe das Laranjeiras. Foi outro reforço que havia saído um pouquinho depois do meio do ano passado para o Roma. Não pôde jogar lá agora esse ano ainda, porque já se excedeu a cota de estrangeiros lá no Roma e também o período de inscrições do jogador. Voltou a ser emprestado para a equipe das Laranjeiras. Foram alguns reforços. E também o principal reforço, que foi o Diego Souza, jogador do Sport Recife, que veio esse ano para a equipe do Fluminense. Mas veio e já está indo embora. Bem, eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para o final do nosso canal hoje, da nossa matéria de hoje, que é Fluminense. Bem, Fluminense começou então rateando, passou na Bacia das Almas nas últimas rodadas. Teve o técnico Eduardo Batista, que não foi muito bem sucedido, nem no final do ano passado, principalmente no começo desse ano. O Eduardo Batista teve como seu grande pecado ser professor Pardal, inventar muito, inventar Gustavo Scarpa na lateral esquerda, inventar Cícero como primeiro volante, inventou muita coisa e acabou não dando certo. Acabou ele indo embora da equipe tricolor. No seu lugar começou o Marcão, aquele mesmo jogador que foi volante da equipe do Fluminense durante ali parte da década de 90 e começo da década de 2000. O Marcão teve alguns jogos, se não me engano 3 jogos, foram 3 vitórias, mas logo já foi contratado o Levi Coupe, que é um técnico de ponta. O Levi assumiu a equipe do Fluminense e já está na sua segunda partida no último final de semana, tendo sido disputado pelo Campeonato Carioca, contra a equipe do Flamengo 0-0 lá no Pacaembu. Pegando como exemplo esse jogo, que foi o jogo que eu assisti, que eu acompanhei um pouco mais, eu trouxe o esquema tático utilizado pelo técnico Levi Coupe. E vou falar um pouquinho, vou dar uma opinião a respeito de como o Fluminense deveria jogar com os valores atuais. Nesse último jogo, o Fluminense jogou com o Diego Cavalieri no gol, o Jonathan na lateral direito, lateral que não marca muito bem, apoia até com uma razoável condição, mas jogou no futebol italiano e não aprendeu a marcar lá, então quem não aprende a marcar no futebol italiano? O Maicon, que era um péssimo marcador quando jogava na equipe do Cruzeiro, aprendeu a marcar no futebol italiano, né? O Jonathan não conseguiu. Gum, que está recuperando a sua posição, né? Começou na reserva esse ano, né? Perdeu a posição para o Renato Chaves, jogava o Marlon, Renato Chaves, ou o Marlon, o Henrique.
Com o técnico Leverkusen, ele está recuperando a sua posição. O Henrique Bus, né, ex-capitão da equipe do Palmeiras, né, campeão da Copa do Brasil 2012. O Wellington Silva, que vem quebrando galho aqui na lateral esquerda, grande problema do Fluminense. O Léo Pelé não deu certo, o Giovani, indas e vindas. Sobrou para o Wellington Silva, que também não é essas coisas também. Como lateral nem direito, imagina esquerdo. O Pierre, aí vocês vejam que o Pierre ele fica bem deslocado do lado direito. Ele abre um buraco desse lado, não sabe se cobre o zagueiro, se cobre o lateral. Mas eu vou falar sobre isso depois. Cícero, que é o jogador aqui que está meio perdido nesse meio aqui, não sabe se aproxima, não sabe se volta, se ajuda o Pierre, enfim. O Gerson, jogando pelo lado direito e sofrendo bastante, porque esse espaço aqui, que não está sendo ocupado pelo Pierre, está tendo que ser ocupado pelo menino. O Diego Souza, a volta dos que não foram, né? Pelo que dizem, já está indo embora para a equipe do Sport Recife. Hoje, dia que eu estou gravando essa matéria, a notícia que tive foi exatamente que o Diego Souza já estava se despedindo da equipe do Fluminense, estava acertando sua volta para o Sport Recife, por problemas de relacionamento com outro jogador desse time. Vou falar sobre isso. Gustavo Scarpa atuando aqui quase como assistente de lateral. Que vida para um jogador tão habilidoso, tão bom jogador, mas que está vivendo um momento complicado na sua carreira, muito em função deste centroavante aqui, ó, o senhor Frederico Chaves Guedes, o Fred. O Fred, que para mim é um grande problema desse time. Bem, como vocês viram, e eu deixei claro aqui no início, há um buraco aqui desse lado direito, na equipe do Fluminense, onde as equipes estão atuando. O Flamengo atuou muito aqui. Quem assistiu o jogo, principalmente no primeiro tempo, viu quantas jogadas saíram pelo lado esquerdo. E não saíram mais porque o Gustavo Scarpa, o Gerson, ele deu conta de não deixar o Jorge avançar. Porque se o Jorge avança, aí ia dar muito problema mesmo. Porque o Ederson veio caindo para esse lado, o Emerson veio caindo para esse lado, foi uma enxurrada desse lado aqui. E o Pierre teve que sair da sua posição, vir cobrir, enfim. Abriu o meio de campo de novo, porque o Cícero aqui não consegue acompanhar. O Cícero a gente não sabe se ele é volante, se ele é um meio. Enfim. Outro problema dessa equipe do Fluminense, a aproximação com o Fred. Os 3 meias aqui jogam muito distante do Fred. O Fred é um jogador de área. Ele precisa de alguém que aproxime dele, que fique perto dele aqui. Poderia ser o Gerson, poderia ser o Gustavo Scarpa, poderia ser até os 3. Não é pedir muito o Fluminense atuar dessa forma. Correto? Ou, desta forma, com seus 3 jogadores aqui no meio campo e mais os 2 aqui, um pouquinho mais atrás, sempre se aproximando do Fred dentro da grande área, uma árvore de Natal, ou até mesmo jogando um 4-3-3, aproximando esses 2 jogadores aqui, vindo, subindo aqui com a marcação, fazendo uma marcação mais à frente. O Fluminense poderia atuar dessa forma. Porém, alguns problemas da equipe do Fluminense são comportamentais. E hoje o Fluminense tem uma fragilidade defensiva. Por essa fragilidade defensiva de laterais que não defendem muito bem e 2 zagueiros que são lentos, fica inviável jogar dessa forma. Porque o Pierre não vai dar conta de fazer todas as coberturas possíveis e imagináveis que esse time precisaria. Então, com a saída do Diego Souza, tirar ele de campo aqui, o que poderia fazer esse time do Fluminense? Em primeiro lugar, voltar aqui, eu vou colocar o número 8 aqui, do lado direito. Esse número 8 aqui seria a entrada de um outro volante, o Edson, que é um jogador que tem um bom passe, ajudaria na marcação e criaria
aquilo que eu falo que são os triângulos ou losango de marcação, agora aqui com a participação do Gum. E do outro lado, da mesma forma, aí sim, o Pierre conseguiria fazer os dois lados, porque ele teria cobertura para quando a bola chegasse quebrada. Ele conseguiria atuar. Aqui, ó, à frente, fazendo a ligação, a gente não tem mais o Diego Souza. Graças a Deus para a equipe do Fluminense, para os jogadores do Fluminense, pois aqui atuaria o Gustavo Scarpa. Então, esse time do Fluminense, na minha ótica, atuaria mais ou menos assim. Tendo no meio de campo, mantendo a sua defesa, tendo no meio de campo o Pierre, o Edson, o Cícero pelo lado esquerdo, que essa função aqui para o Cícero é melhor, porque ele atua do lado da bola como volante e sem a bola como meia. O Edson fazendo a mesma coisa do outro lado. E aqui na frente, o Gerson e o Magno Alves. Aí você vai falar assim, tá, mas o Fred? Para mim, o Fred é o grande problema do Fluminense, eu volto a dizer. Esse jogador aqui precisa ter mobilidade para jogar dessa forma aqui, como no time do Vasco, por exemplo. Os dois atacantes são móveis. E isso aqui funciona, esse losango no meio campo. O Fred, que é um capítulo à parte, ele se sente dono da equipe do Fluminense. E um jogador tão dono como ele é da equipe do Fluminense não acrescenta muito dentro do campo. Pelo contrário, ele acaba privando os meninos de terem seu futebol aparecendo. Gostou do vídeo? Então, compartilhe, curta, faça como a galera que assistiu o vídeo do Botafogo, o Ítalo Henrique, o Robson Felipe, compartilharam, eu já vi hoje de manhã, eles compartilharam com os amigos, marcaram amigos. Eu peço para você também, tricolor que está aí me assistindo, fazer o mesmo. Marque seus amigos, compartilhe, curta, se inscreva no canal, peça para os seus amigos se inscreverem também, é de graça. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, só clicar nele. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, então. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo que vai falar sobre o Vasco da Gama. Um abraço a todos e até a próxima!